Loucura, loucura total nos mercados essa semana. O que tá acontecendo? Por que tá tudo derretendo? O que o Trump fez dessa vez? Galera, vamos falar sobre isso hoje aqui. Por que esse tarifaço, essas tarifas que o Trump tá aplicando, são um problemaço? Não só para a economia mundial, mas para a economia americana também. Essas taxas que ele impôs nos países do mundo inteiro, segundo ele, servem para algumas coisas. Principalmente para criar empregos nos Estados Unidos e para diminuir o déficit comercial americano. Ou seja, para que eles exportem mais e importem menos. O déficit comercial é a diferença entre as importações e as exportações. No caso, ele quer diminuir isso. Então ele quer exportar mais e importar menos. Só que isso vai funcionar? Vamos ver. Primeiro, qual que é o impacto de um aumento das tarifas de importação? O impacto mais imediato é que o preço de tudo nos Estados Unidos vai subir, né? Tudo aquilo que foi tarifado. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de uma indústria só, para ficar mais fácil de entender. Mas ele tarifou tudo, tá? Ele tarifou por país, não por indústria. Mas vamos falar aqui da indústria de alumínio, por exemplo. Vamos dizer que ele tivesse tarifado só a indústria de alumínio. O que vai acontecer? O alumínio que chegava importado nos Estados Unidos vai continuar chegando, só que vai chegar mais caro. Então, vamos imaginar que eu sou um produtor de alumínio americano, dos Estados Unidos. Eu antes vendia o meu quilo de alumínio por $10. E o alumínio que chegava importado, sei lá, do Canadá, da China, chegava lá a $9, ou seja, mais barato que o meu. Então estava difícil de eu competir, beleza? Só que agora, com as tarifas, o alumínio que chega importado vai chegar a $12. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para o alumínio que está sendo vendido a 12, o importado, e o meu a 10. Você acha que eu vou manter o meu alumínio a 10? Eu não sou trouxa. Eu vou pegar e eu vou aumentar o meu alumínio $1. Agora eu vou vender a 11, aumentando a minha margem de lucro e ainda assim sendo o alumínio mais barato do mercado, então vendendo muito mais. Beleza? Então, não só o alumínio importado que está chegando vai ficar mais caro, mas aquele que é produzido internamente também vai ficar mais caro. Porque eu tenho um incentivo para aumentar o preço. Percebe? Não faz sentido eu manter meu preço em 10. Eu vou aumentar $1 aqui, aumento minha margem de lucro, vou continuar vendendo mais. Para mim tá perfeito. Então, o preço daquilo que está chegando vai ficar mais caro e o preço daquilo que é produzido aqui também. Beleza? E nesse caso, não seria só o preço do alumínio que é produzido nos Estados Unidos que ia aumentar, tá? Porque o alumínio é usado na indústria automobilística, na indústria de fabricação de panelas, tá? De alumínio, na indústria da aviação tem alumínio também. Então, todas essas indústrias aqui teriam que aumentar o preço delas, porque agora elas estão pagando mais caro no alumínio, né? E se elas precisam do alumínio para fazer o produto delas, se elas estão pagando mais caro, elas vão cobrar mais caro também no produto delas. E aí o que vai acontecer? Essas indústrias vão começar a vender menos. Porque se elas estão cobrando mais caro, se o preço subiu, vai vender menos. Simples lei da oferta e demanda. Beleza? Percebe isso? Então, o preço de tudo vai aumentar e outras indústrias vão ser prejudicadas, vão vender menos, né? Então, agora vamos analisar os argumentos que o Trump deu para ter feito essa política aí. Beleza? E não é só o Trump que fala isso não, tá? Todos os políticos que defendem tarifas protecionistas geralmente usam esses mesmos argumentos. Então vamos lá. Primeiro, empregos. Vão ser gerados mais empregos dentro dos Estados Unidos? Sim. E não. Sim e não. Por quê? Porque na indústria do alumínio, para mim, produtor de alumínio americano, que agora estou cobrando um preço mais alto e vendendo mais, eu vou contratar mais gente. Porque eu estava vendendo a 10, agora estou vendendo a 11. E vendendo mais. Então faz sentido eu contratar mais funcionários, né? Gastar mais para aumentar minha capacidade produtiva, comprar máquinas, instalar mais fábricas, seja lá o que for. Vou contratar mais gente, vai ser gerado emprego naquela indústria, na indústria do alumínio. Mas e aquelas outras indústrias que foram prejudicadas? Automobilismo, aviação, panelas e todo o resto que utiliza alumínio vai ser prejudicado pelas tarifas. Então vão ser perdidos empregos naquelas indústrias. Percebe? Então, para cada emprego, o que os dados mostram para a gente, tá? Para cada emprego gerado na indústria do alumínio, um ou mais é perdido nas outras indústrias. Então, a criação líquida de empregos não acontece, tá? Na verdade, acontece o contrário. Você acaba com mais empregos do que você cria quando você faz um negócio desse. Então, esse argumento não se sustenta de pé. Parece que faz sentido no começo, mas quando você analisa mais a fundo, não faz não.
Beleza? E o segundo argumento? O segundo argumento é de que isso vai fazer diminuir o déficit comercial do país, tá? Ou seja, que eles vão importar menos e por isso vão diminuir a diferença entre importações e exportações, né? Só que não é isso que acontece também. Porque importações e exportações são duas faces da mesma moeda. Elas andam juntas. Se você diminui as suas importações, as suas exportações vão diminuir também. Por quê? Vamos imaginar de novo na situação do alumínio. Vamos dizer que eu sou o produtor americano e existe um cara lá no Canadá que exporta alumínio para cá. Quando os Estados Unidos tarifaram o Canadá, o produtor canadense não vai conseguir vender mais tanto, porque o produto dele está chegando aqui mais caro, né? Se o produto dele está chegando aqui mais caro e ele não vende tanto, menos dólares americanos vão para o Canadá. Se está chegando menos dólares americanos lá no Canadá, concorda que a oferta de dólares está diminuindo? Se a oferta diminui, o que acontece com o valor? Aumenta. Então, o câmbio canadense vai ser desfavorecido, vai ser depreciado. Então, se o câmbio do dólar canadense para o dólar americano está sendo depreciado, eles vão conseguir comprar menos coisas que vêm dos Estados Unidos. Então, as minhas exportações, eu, americano, vão diminuir. Tá? As exportações do país como um todo vão diminuir, porque o Canadá tem menos poder de compra frente ao dólar americano. Percebe? E não é só isso, não. Tem aquele outro problema que a gente já falou. Lembra que a indústria automobilística, a indústria de aviação, a indústria de panelas de alumínio e todo o resto está produzindo coisas mais caras? Se essas coisas estão mais caras, isso quer dizer que eu vou conseguir vender menos para os outros países do mundo. Então as exportações também vão cair. Então vai resolver o déficit da balança comercial? O déficit comercial dos Estados Unidos? Não vai. Porque vai reduzir as importações, mas vai reduzir as exportações também. Beleza? Lembra que o déficit é a diferença entre importações e exportações, né? Então, esse argumento também não se sustenta de pé. E isso tudo que eu falei para vocês, eu nem mencionei ainda as tarifas recíprocas. Porque os Estados Unidos estão saindo tarifando todo mundo, os outros países vão devolver isso. Eles não vão ficar quietos. A China, por exemplo, já devolveu. Então, os produtos americanos que seriam exportados para a China, agora vão ser exportados mais caros. Então, os Estados Unidos vão conseguir exportar menos, porque vai vender menos lá na China, né? E a Europa, outros países, possivelmente vão fazer a mesma coisa. Eles não vão ficar só olhando, os Estados Unidos me tarifaram, que pena. Não vão fazer isso. Até parece, pô. Então, as importações, quando elas são reduzidas por meio de tarifas, também dá um hit, dá uma diminuída considerável nas suas exportações. Então dá para perceber que as tarifas de importação não são uma boa ferramenta para se corrigir um déficit comercial e nem para criar empregos domesticamente. Existem outras ferramentas muito melhores para fazer isso. Só que essas tarifas são um grande espetáculo, né? Que aparentemente é o que o Trump gosta. Ele gosta de fazer espetáculo, de se promover. E não necessariamente de fazer boas políticas econômicas. Porque se fosse isso, ele jamais teria imposto essas tarifas dessa forma. Não teria imposto tarifa nenhuma, na verdade. Muito menos dessa forma que foi, tá? Até por conta do cálculo que ele fez lá para chegar ao nível de tarifa que os países supostamente impõem aos Estados Unidos. Uma coisa ridícula, tá? Se vocês quiserem um vídeo sobre isso, eu posso fazer também. Mas se vocês virem o quadro que ele mostrou lá, falando que o Brasil impõe 10% de tarifa aos produtos americanos, o que é um absurdo. O Brasil cobra muito mais do que isso. Pra gente acabou sendo até bom, né? Mas, enfim, foi de uma incompetência muito grande. Mas, de qualquer forma, vamos falar o que isso vai causar pra gente, investidor, tá? Pros Estados Unidos. As coisas vão aumentar de preço lá. Eles vão ter problemas econômicos, assim, da atividade econômica mesmo, que as coisas vão aumentar de preço também, as coisas que eles produzem, né? Por causa daqueles mecanismos que eu já falei para vocês. Então, existe um cenário muito provável, tá? Que na minha visão é o que vai acontecer, de estagflação. Estagflação é estagnação econômica com inflação. Então, uma recessão, onde a economia não anda para frente, com uma inflação alta. E aí o Fed vai ter que decidir o que ele vai fazer. Lá nos Estados Unidos, ele tem um mandato duplo. É diferente aqui do Brasil. Aqui no Brasil, o nosso Banco Central tem que manter a inflação controlada, ou seja, o nível de preço controlado. Lá, eles têm que manter o nível de preço controlado, né, a inflação, e eles têm que estimular o emprego máximo. Né? Então,
estimular a criação de empregos, né? Na medida que seja saudável para a economia. Mas num cenário de estagflação, eles vão ter recessão, que está diminuindo o nível de emprego, e inflação alta. E aí eles vão ter que decidir qual dos dois problemas que eles vão lidar primeiro. A escolha lógica aqui é lidar com a inflação primeiro. Porque a inflação ela pode virar um problema que é uma bola de neve. Principalmente quando você tenta estimular o emprego. Porque você, para estimular o emprego, no caso do Banco Central, ele vai diminuir juros. Se diminuir os juros, a inflação vai correr solta mais tempo ainda e vai virar aquele efeito de bola de neve mesmo, que é muito difícil de controlar depois. Então, o eficiente é controlar a inflação primeiro, ancorar as expectativas, deixar a economia estabilizada para que ela se recupere e aí, consequentemente, depois o nível de emprego suba. Certo? Então, é isso que eu acredito que vai acontecer. Os Estados Unidos vai ter dificuldade com o andar da economia e também vai ter uma inflação aumentada. Mas e para a gente brasileiro? O que isso importa para a gente? Bom, primeiro que esse tarifaço para o Brasil, proporcionalmente, acabou sendo bom. Num primeiro momento é ruim, porque a gente vai vender menos coisas para lá, né? Porque a gente foi tarifado em 10%. Mas 10% foi a alíquota mínima que eles colocaram. Então, a gente, com outros países também que foram tarifados em 10%, foi tarifado no mínimo. Então, tudo aquilo que a gente concorria com a China, ou com a Europa, ou com qualquer outro país para vender para os Estados Unidos, agora, proporcionalmente, o nosso produto está ficando mais barato. Aquilo que os Estados Unidos poderiam escolher entre o produto chinês e o produto brasileiro, agora o produto chinês ficou muito mais caro. O nosso ficou um pouquinho mais caro. Então, proporcionalmente, ficou mais barato. Né? Então, a gente tem a oportunidade de vender mais para os Estados Unidos. E para os outros países do mundo? A mesma coisa. Porque a China, por exemplo, já colocou uma tarifa recíproca nos Estados Unidos, tá? Que vai fazer com que os produtos americanos cheguem mais caros lá na China. E se os produtos americanos chegam mais caros lá, a China pode simplesmente olhar e falar: vou comprar do Brasil, tá mais barato. Entendeu? E isso para o resto do mundo inteiro, tá? Porque aqui eu falei da China como exemplo. Mas a mesma coisa para a Europa, né? E para outros países aí, com quem a gente pode negociar. Beleza? Então, para o Brasil, a gente pode vender mais, tanto para os Estados Unidos quanto para o resto do mundo. Além disso, como a nossa taxa é baixa, é de 10%, isso pode estimular investimentos estrangeiros. Que eles falam, pô, o Brasil está vendendo muito para vários lugares aí do mundo. Se eu quiser vender para os Estados Unidos, vale mais a pena eu abrir uma fábrica no Brasil do que no Vietnã, por exemplo, que foi taxado com uma taxa bem maior também. Então, isso pode trazer investimentos aqui para dentro. Então, a gente tem mais venda para os Estados Unidos e para o resto do mundo e atração de investimentos estrangeiros, né, externos. O que isso vai fazer? Isso tende a fazer com que o real se valorize, né, e com que a nossa economia fique mais dinâmica. Beleza? Então, para o Brasil, esse é um cenário muito positivo. A gente pode se aproveitar disso se e somente se a gente não cagar no pau aqui dentro, tá? Que é o que mais tem acontecido. Infelizmente, o nosso governo não ajuda, tá? O cenário foi positivo para o Brasil aí nos últimos anos algumas vezes, mas o nosso governo insistia em errar, em fazer merda aqui dentro. E aí, por causa disso, a gente está vendo o dólar no nível que está aí, né? E, enfim, não conseguimos aproveitar desse cenário favorável para o Brasil. Novamente, a gente tem essa oportunidade. Se não fizerem nenhuma merda aqui dentro, a gente pode se aproveitar disso. Beleza? E para o investidor, esse cenário para o Brasil é positivo para ações, para ativos de risco, beleza? Obviamente, se não tiver nenhum problema interno aqui, né, no país. E para os Estados Unidos já não é tão positivo, né, para ativos de risco. Eu não recomendo ficar com exposição zero nos Estados Unidos jamais. É bom ter um pouquinho lá dentro, mas realmente esse cenário para eles está meio complicado. Então eu não colocaria muito dinheiro lá agora. Outros países podem ser mais interessantes, porque conforme a economia mundial for se adaptando a essas novas tarifas, pode ser que a Europa comece a vender mais, a economia lá fique mais dinâmica, né? Porque os Estados Unidos meio que se isolaram. Então os outros países vão ter que começar a fazer negócios entre si. E esses negócios podem ser benéficos, né? E podem levar a economia dos outros países para cima. Então, olhar com carinho para outros países, mundo afora, para tentar achar boas oportunidades aí. Ou faz o que eu mais recomendo, investe no ETF global e manda ver. Porque aí no ETF você vai estar exposto a vários países diferentes. E aqueles que forem bem vão levar o seu resultado médio para cima. Então, em resumo, como política econômica, essas tarifas são uma burrice, beleza? Vai prejudicar a vida do americano, vai prejudicar a economia dos Estados Unidos, vai deixar ele um país mais fraco, né? E
Não vai resolver nada. Nada do que ele falou que ia resolver, vai resolver. Não vai criar mais empregos e não vai reduzir o déficit, tá? Então, assim, é só papo pra boi dormir. É espetáculo político, assim. Ele tá fazendo um reality show. É isso que o Trump tá fazendo, beleza? Você poderia até argumentar, mas ele aplicou tarifas na China no primeiro mandato, por exemplo, porque a China é um rival dos Estados Unidos. Então ele falou assim, tudo bem, eu posso prejudicar a minha economia, mas eu vou prejudicar do meu rival também. Ok, como política econômica não faz sentido, mas, assim, pensando em geopolítica, pode até fazer. Agora, ele pegar e tarifar Europa, aliado dos Estados Unidos, Brasil, outros países aí, Vietnã, que não é uma ameaça nunca para os Estados Unidos. Tipo, o Vietnã não tem a menor condição de apresentar risco nenhum para os Estados Unidos, mas tá lá, tarifado e muito alto. Então, assim, não faz sentido. Beleza? É simplesmente loucura da cabeça do Trump. Ele só realmente está querendo fazer espetáculo. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido qual que é o problema, por que isso vai ser danoso pro mundo e pros americanos também. E da próxima vez que você vê alguém falando esse tipo de barbaridade aí, defendendo políticas protecionistas desse tipo, mostra esse vídeo pra ela. Dá uma aulinha de economia pra essa pessoa, beleza? Fala, galera! Passando aqui para dar as últimas atualizações para vocês com relação ao tarifaço do Trump. Tô gravando esse vídeo aqui, são quase 2 horas do dia 10 de abril, tá? E o desenvolvimento da situação foi o seguinte: ou alguém chegou para ele e falou, presidente, o senhor tá meio maluco, isso vai dar merda, volta atrás aí. Ou então ele só tinha falado essa maluquice de taxar o mundo inteiro, porque é o método dele de fazer negociação, que ele fala lá no livro dele, Art of the Deal. Né, mas de qualquer forma ele voltou atrás, ou pelo menos temporariamente voltou atrás, falando que vai adiar a aplicação das tarifas por 90 dias para todos os países que não retaliaram os Estados Unidos, né, não aplicaram tarifas recíprocas. E aí acabou sobrando só a China, que já tinha imediatamente, praticamente, aplicado tarifas recíprocas para os Estados Unidos. Aí ele foi lá e aplicou mais tarifa para a China ainda, e a China falou, vem pro pau, tô pronta para brigar. E falaram que não vão recuar não. Mas todos os outros países pelo menos tiveram as tarifas aí adiadas em 90 dias. Né? Então, o que acontece? Qual que é a situação agora? Toda aquilo que eu falei que iria acontecer, continua acontecendo, só que em, claro, um grau muito menor, né? Em uma magnitude muito menor. Então, assim, a tendência é que os preços de fato continuem aumentando nos Estados Unidos, que vai pressionar a inflação e que vai fazer com que seja possível do Federal Reserve, né, que é o Banco Central Americano, ter que aumentar juros esse ano, enquanto o mercado esperava que possivelmente eles fossem abaixar mais ou menos 2 vezes esse ano, talvez eles tenham que aumentar, né? E aquela situação do Brasil também que poderia se beneficiar muito, agora não se beneficia tanto, né? Porque na verdade isso meio que vai tirar ou vai quase que inviabilizar um negócio entre Estados Unidos e China, se eles não fizerem um acordo, né? E aí o Brasil vai poder entrar como substituto dos dois, um para o outro, né? Então vai vender mais para os Estados Unidos e para a China. Antes, o cenário seria que seria benéfico para o Brasil vender para o mundo inteiro, né? Então, assim, para ações nos Estados Unidos, o resultado disso é bom. Na verdade, ainda vão sofrer um pouquinho, mas vão sofrer bem menos do que se as tarifas fossem mantidas no mundo inteiro. Porque, obviamente, né, isso vai afetar muito menos o comércio do que afetaria inicialmente. Então, eu acho que no final das contas, isso aí acaba se tornando uma grande oportunidade de compra, né? Porque as coisas, querendo ou não, ainda assim abaixaram de preço. Mesmo uma guerra comercial só entre Estados Unidos e China já vai afetar a economia mundial, porque são os 2 maiores países, não tem jeito. Então, se eles não fizerem um acordo, a economia mundial fica pior. Mas é muito menos pior do que se fosse um tarifaço para todos os países do mundo. Aí realmente a coisa muito provavelmente levaria a uma recessão lá nos Estados Unidos, e recessão nos Estados Unidos quer dizer recessão em boa parte do mundo. Beleza? Então esse cavalo de pau que o Trump deu acaba sendo bom para ações e faz com que essa queda nos mercados se torne muito mais uma oportunidade de compra, né, para você comprar os ativos mais baratos, do que efetivamente o início de uma recessão. Então, tentem aproveitar, tentem comprar ações, né, cotas de ETF, seja lá o que for, agora, porque eles estão mais baratos. E eu acho que daqui a 1 ano, talvez 2, se daqui a 1 ano não tiver,
a gente vai estar vendo um nível de preços, né, de ações maior do que a gente está vendo agora. Então, no longo prazo, isso daí pode ser só uma oportunidade de entrada para você pagar mais barato. Fechou? Galera, eu vou continuar atualizando vocês aqui no canal. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e a gente se vê aqui em breve, fechou? Valeu, grande abraço.